Quero trazer uma palavra rapidamente à igreja do Senhor, presente nesta noite, baseada no texto que li na leitura oficial, do capítulo 3 do Evangelho que escreveu João, Evangelho de Cristo conforme escreveu João. Nesta palavra, descreve uma conversa que o Cristo Todo-Poderoso teve com Nicodemos. A Bíblia relata que o Nicodemos foi ter com Jesus Cristo. Ele foi conversar com Jesus e diz que ele foi à noite. A Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem, um mestre. De noite ele procurou a Cristo para conversar com ele. Glória a Deus. E quando encontrou Jesus, a Bíblia relata que o Nicodemos começou agora a dizer que Jesus Cristo era o mestre. Ele começou a elogiar a Jesus. Aleluia. E ele reconhece dizendo: o Senhor é um homem de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Rapidamente, irmãos, Jesus ali, ele abre a porta do céu para o Nicodemos, para aquele mestre que estava diante dele. E baseado nesta palavra, eu quero vos falar sobre o novo nascimento. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos amados, que Jesus expressa-se para Nicodemo dizendo: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Essa expressão, ela precisa preocupar o homem, precisa preocupar todos aqueles que ouvem a palavra, porque Jesus, ele descortina o céu. Jesus, ele abre a porta do céu. Há uma preocupação de muitas e muitas pessoas para saber quem irá para o céu, quem andará nas ruas do céu, quem verá a Deus. Jesus, ele deixou os céus e veio a esta terra, e ele revela nesta passagem bíblica a maneira correta do homem a entrar no céu pelas portas. Aleluia. Essa expressão, em verdade eu te digo, é uma expressão que Jesus sempre utilizava para falar, dizer a verdade e reiterar esta verdade. É por isso que ele disse: em verdade, eu te digo e eu te afirmo. Aleluia. E ele disse o seguinte: se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Esta expressão chocou o coração de Nicodemos. Aquele mestre em Israel ficou surpreso com esta expressão, e ele direciona-se para Jesus uma pergunta. Ele pergunta a Jesus, ele disse: como pode? Como sucederá isto? Eu sou um homem velho de idade, como é que eu vou nascer de novo? Será que eu vou voltar ao ventre materno, ao ventre da minha mãe, e nascer uma segunda vez? E Jesus aqui mais uma vez, ele revela coisas maravilhosas para o Nicodemos. Ele disse o seguinte: em verdade, Nicodemos, eu te digo e eu te afirmo, que quem não nascer da água... Jesus respondeu, viu, moleque? Ele disse: não há necessidade de tu voltar ao ventre materno, não há necessidade de tu fazer esse processo novamente, porque esse processo já foi feito. Ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo de número 3, Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus Cristo disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se o homem não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem entrar. Jesus aqui, irmãos, ele dá as diretrizes, a maneira coerente do homem entrar no céu. Há uma necessidade do homem de nascer de novo. Meus irmãos, igreja presente, amigos que ouvem esta palavra, o ser humano, ele precisa, ele carece nascer de novo.
se ele não nascer de novo, ele não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o homem nasce, esse nascimento natural, normal que nós conhecemos, em que a raça humana foi gerada de uma única mulher chamada Eva, através do nascimento humano. Esse nascimento, ele foi corrompido quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou neste mundo, a Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A humanidade, ela foi desintegrada pelo pecado. O pecado destruiu a natureza humana, tornando-o pecador e fazendo com que esta matéria, ela venha de novo a morrer e voltar ao pó, porque Deus disse: tu és pó e ao pó tornarás. E agora Deus, ele criou, aleluia, na sua mente poderosa, uma nova maneira de fazer com que o homem pudesse entrar no céu. Aleluia, e isso nós entendemos que Jesus explica nesse texto, e esta nova maneira é um novo nascimento. Não tem como, irmãos, não existe como a pessoa ir para o céu se ele não nascer novamente. E Jesus explica isto daqui, porque essa natureza humana, ela está corrompida. O homem é mau. No capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 10, fala da maldade do homem. O homem é mau, a sua língua, ela tem veneno de serpente, o seu coração, irmãos, coração humano, os seus pensamentos é só para o mal, é só para o pecado, é só para a destruição. Quantas pessoas neste momento estão maquinando mal, como vão enganar alguém, como vão destruir alguém, como vão derramar o sangue de alguém. Tem hora nesse momento que o ladrão está projetando o que vai fazer: eu vou roubar, eu vou destruir, eu vou matar. O coração do mal, do homem, é só para a maldade. E no céu, como diz um dos hinos da nossa harpa cristã, no céu não entra pecado, aleluia. E para isso Jesus elaborou o novo nascimento. E nós temos que entender, irmãos, que o novo nascimento é uma experiência necessária, aleluia, pela qual uma pessoa, ela se torna filha de Deus. Esse novo nascimento, amados, amigos, é para que a pessoa, ela se torne filha de Deus, filho de Deus. Talvez você está ouvindo esta palavra nesta noite e não compreende, não entende. Aí você talvez no seu coração pequeno diz assim: eu sou filho de Deus. Sim, você pode ser filho de Deus por ser uma criatura de Deus, por Deus ter te criado, por Deus ter criado você. E é por isso que Jesus, ele disse lá em Marcos capítulo 15 e o verso 16, ou vice-versa, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é a todos os filhos de Deus, não, é para toda criatura, aleluia. O homem que ainda não nasceu de novo, ele é uma criatura irregenerada, e ele precisa nascer de novo, para que se torne filho de Deus, mas não filho de criação. Como um filho de criação, o homem, ele tem direito a receber a luz do sol, ele tem direito a receber a chuva, ele tem direito a receber a sua proteção como criatura, ele tem direito a receber essas coisas. Agora, direito à herança do céu só recebe quem é filho legal, aleluia, de Deus. E esse só se torna filho de Deus quando a pessoa nasce de novo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Observe bem, irmãos, o Espírito, esta obra do novo nascimento é uma obra através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz ela. O Espírito, ele convence o pecador, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha no coração do homem. O novo nascimento é uma dádiva de Deus para as pessoas alcançarem a salvação, aleluia. É isso o novo nascimento. Vejam só,
O novo nascimento, irmãos, é a palavra é a semente que provoca o novo nascimento. A palavra de Deus, é isso que Jesus Cristo diz: aquele que nascer da água e do Espírito, não é voltar ao ventre da sua mãe novamente. Jesus disse: nascer da água. Esta água aqui que Cristo fala é a palavra de Deus. Aleluia. Uma certa feita Jesus falou para o seu discípulo: vós já estáis limpo pela palavra que é água. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos estavam em tanto contato com Cristo que já estavam limpos. A palavra de Deus, ela é água, ela limpa as pessoas. Quando alguém tem contato com as Escrituras, amados irmãos, ele começa a ter a sua vida moldada, a todos os tipos, os pensamentos, as coisas ruins. A palavra de Deus começa a tirar, arrancar aquilo. É isso que é a água, aleluia. A palavra de Deus, ela é a fonte desse novo nascimento. Aleluia. É quando a pessoa começa a ouvir a palavra, ele começa a dar atenção para a palavra de Deus. É por isso, meus queridos, que Satanás com seus demônios, ele luta constantemente para que as pessoas, elas não tenham contato com as Escrituras. Ela faz com que as pessoas, ela perca o ânimo de ler a palavra de Deus. Ela faz com que as pessoas não tenham mais alegria de ler a palavra de Deus. Tem pessoas que até têm sua Bíblia em casa, mas ela está na estante até empoeirada, porque a pessoa não tem tempo de ler mais a palavra de Deus. E o inimigo, ele quer isso, que as pessoas não tenham contato com a palavra de Deus. Aleluia. Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra por não compreender. Satanás vai lá como um passarinho e come aquela semente, tira aquela semente do coração daquela pessoa. Muitas vezes, como diz a parábola do semeador, aquela pessoa, ele escuta esta palavra e ele vai ali ansioso com esta palavra no seu coração, mas o tempo passa e as preocupações sufocam como espinhos o crescimento daquela palavra, fazendo com que ela não cresça, não dê fruto, nem procure raízes profundas. As preocupações, o trabalho, eu quero angariar isso, recursos, sufocam o crescimento desta palavra, e ela não tem como crescer, e o inimigo vai vencendo, e aí a pessoa não tem como nascer novamente, porque o que provoca este novo nascimento é a palavra de Deus, no ser interior do homem, aleluia. Mas quando o homem começa a ouvir a palavra de Deus, não tem como ele nasce de novo, ele começa a ter fé. Eu me lembro que quando aceitei Jesus, aleluia, as pessoas diziam assim: ninguém vai se salvar, ninguém se salvará. Mas quando aceitei a Jesus Cristo, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ter certeza, convicção de que a salvação era verdadeira, o céu era verdade, Deus era verdadeiro, Jesus tinha morrido por mim, e comecei a sentir isto pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é a semente do novo nascimento, ela é a semente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vejam só, meus amados, o que está escrito em 1 de Pedro, 1 Pedro capítulo de número 1 e o verso de número 23, os irmãos entenderem e compreender mais ainda, que a palavra de Deus, ela é uma semente. Aleluia, glória a Deus. 1 de Pedro capítulo 1 e o verso de número 23, está escrito assim na palavra: pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, que vive e é eternamente. A gente, irmãos, fomos regenerados por essa nova semente, uma semente nova, não é uma semente conhecida, não é a semente que faz com que o ser humano seja gerado no útero feminino, não, mas é a semente, a palavra de Deus. Aleluia, fomos regenerados por essa nova semente, e diz que essa semente é uma semente
incorruptível, não tem como a corrupção chegar nela. A palavra de Deus, ela é pura. Diz o salmista que ela é mais pura do que o ouro refinado. Oh, glória! Então a palavra de Deus, ela é a semente que provoca este novo nascimento. Ela provoca no ser humano. E quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa a sentir desejo de orar. Porque antes ele não orava. Porque antes ele não tinha sentimento, ele não tinha prazer em buscar a Deus, não tinha prazer em nada, mas agora ele é novo. E quando ele aceita Jesus, diz a Bíblia que ele é uma nova criatura. Oh, glória! Diz, o Paulo escreve dizendo assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Oh, maravilha! Aquele que está em Cristo, que aceitou a Jesus. E não tem como, irmão Laércio, não tem como a pessoa aceitar a Jesus se ele não ouvir a palavra. A Bíblia diz claramente que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ninguém aceita Jesus em discoteca, ali em bailes. Se aceita Jesus quando você ouve a palavra. A palavra de Deus é que muda, é que transforma, é que faz a fé vir no coração, e a pessoa aceita Jesus. Aí diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele é novo, ele é um bebê em Deus. Por mais que tenha, ele pode ser um velho como Nicodemos, externamente, fisicamente, mas anteriormente no coração, no seu homem interior, no espírito e na alma, ele é uma criança. Ele não sabe nem se defender. Você lembra quando aceitou a Jesus? Você não sabe falar de Deus, você não sabe falar de salvação, você não entende do céu, você não entende de perdão, não entende nada, mas você vai aprendendo, vai se alimentando. A Bíblia diz, Pedro ensina que nós vamos nos alimentando do leite materno, do leite espiritual, e esse leite é extraído da palavra, e a pessoa vai tomando crescimento, vai crescendo, vai crescendo. Este é um novo nascimento. É a palavra de Deus que provoca, é a palavra de Deus quem faz isso em nós. É por isso que as pessoas precisam aceitar a Jesus, receber a Jesus para nascer de novo. Não tem como, irmãos, não tem como. As pessoas, eles escutam o evangelho, mas se ele não se arrepender, ele pode escutar até ele ficar velho e morrer, mas ele não tem como ele aceitar a palavra se ele não ouvir a palavra e se arrepender de todo o seu coração. Quando ele se arrepende, ele nasce de novo naquele momento ali, e ele começa a ter uma vida diferente. Naquele segundo ali, aquela pessoa, o seu nome é colocado no livro da vida, ele se torna uma nova pessoa, ele se torna um filho de Deus com herança. Aleluia! E agora ele é uma nova criatura. Glória a Deus. Segundo, irmãos, o novo nascimento, a fé é o meio pelo qual nós experimentamos este novo nascimento. É fé, é acreditar. É lamentável os tempos e a época que nós estamos vivendo, porque as pessoas já não têm mais fé. Hoje as pessoas, tudo precisa passar pelo experimento da ciência, disso, daquilo, das filosofias. Mas a pessoa, para ele nascer de novo, experimentar o novo nascimento, ele precisa ter fé. Oh, glória a Deus! Fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam, e a certeza das coisas que eu não estou vendo. Isso é fé. A Bíblia diz claramente que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Precisa a pessoa ter fé para experimentar o novo nascimento. Acreditar. Aleluia. E ele passa a crer naquilo que Jesus Cristo falou. Ter experiências de fé genuína. Aleluia. Do que Cristo falou. É acreditar. As pessoas, nos dias que nós estamos vivendo, você vê muitas pessoas falando bobagens nas redes sociais, até mesmo pessoalmente, dizendo que os crentes são fanáticos, acreditam em contos de fada. A Bíblia, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, ela parece conto de fada para muitos,
mas ela não é conto de fada. A Bíblia, ela descreve tudo o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e aquilo que vai acontecer no futuro, da maneira dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a pessoa, ela precisa ter fé para acreditar no novo nascimento, aceitar a Jesus. Muitas vezes a pessoa não quer aceitar a Jesus de forma nenhuma, porque acha que isso é baboseira. E muitas vezes ele passa pela vida e não acredita no que Cristo falou. Diz uma história muito antiga que ouvi quando aceitei a Jesus. Diz que um rapaz ainda jovem, muito novo, ele ouviu uma mensagem, e ao ouvir esta mensagem, ele disse: eu vou aceitar a Jesus, eu vou aceitar o Jesus dos crentes, porque eu senti algo nesta palavra. E aí ele saiu da sua casa, dizendo para a sua família, e disse: eu vou para a igreja dos crentes, eu vou aceitar a Jesus, e vou ser crente. E quando ele estava no caminho, entrou na frente dele um moço, e disse: boa noite. Ele disse: boa noite. O senhor vai para onde? Ele disse: eu estou indo para a igreja aceitar a Jesus. E disse que aquele moço disse: não faça uma coisa dessa, você vai estragar a sua vida, você é novo, aproveita a tua vida, curte a tua vida, faz o que tu quiser, aproveita o tanto que tu quiser, e quando tu tiver velhinho, aí tu vai para a igreja e aceita Jesus e vai ser crente, porque tu não presta mais para nada mesmo quando tu tiver velho. Aí ele parou e pensou e disse: sabe o que é isso mesmo? E eu não vou mais, não quero mais. Aí voltou para trás e foi viver a sua vida, nas noitadas, nas baladas, foi curtir a sua vida. E o tempo passou, os anos passou, constituiu família. E quando já estava bem velhinho, um dia ele ouviu alguém pregando a mensagem de novo, ele já velho. E ele disse, ele lembrou daquele tempo que teve vontade de ser crente. Ele disse: agora eu vou ser crente, porque aquele moço disse que agora era o tempo. E ele já velhinho de bengala, partiu para a igreja. E quando ele ia no meio da estrada, um moço entrou na frente dele novamente e disse: e aí, vovô, o senhor vai para onde? Ele disse: estou indo para a igreja aceitar a Jesus, vou ser crente agora. Ele disse: deixa de ser besta, rapaz. O tempo de tu ser crente era quando tu era novo, que tu tinha força, que tu podia correr, que tu podia ajudar. Agora, depois de velho, tu não presta mais para nada, rapaz. Deixa de ser besta, larga esse negócio de mão. E aí Deus fez ele entender que aquele moço, aquele mensageiro, era Satanás, que não deixou ele ser crente quando era novo, e queria impedir, quando ele era velho, para ele morrer na situação que estava e ser sentenciado ao inferno. Mas agora ele entendeu, ele só disse: se sai do meio, Satanás, porque eu vou para a igreja, e aceitou a Jesus como seu Salvador. Aleluia! É preciso ter fé, irmãos, para a gente nascer novamente. Para encerrar, a fé, ela é despertada pelo ouvir a palavra de Deus. Os irmãos pensam, nós vivemos numa cidade muito abençoada, irmãos. A nossa cidade é uma bênção para pregar o evangelho. As pessoas, elas muitas vezes param, mas nós entendemos que Canaã é uma cidade industrial. É uma cidade em que muitos nesse momento já estão querendo dormir, já estão ali cansados, porque trabalhou o dia todo e amanhã vai acordar cedo. Mas existem lugares por aí, cidades por aí. Eu já preguei na cidade de Juazeiro do Norte, é no estado do Ceará, uma das cidades mais difíceis de pregar evangelho, que o povo não para ouvir ninguém. Quem domina lá é outro tipo de pensamentos. As pessoas não conhecem a Jesus, as pessoas não gostam de falar de Jesus, eles querem que fale do santo A, B, C e D, mas quando fala de Jesus, uma moça até me perguntou: por que é que vocês só falam desse Jesus?
Você não conhece os outros santos, não? Eu disse, conhecemos, mas porque Jesus é o santo dos santos. É lugar difícil. Pregamos numa cidade por nome Caririaçu. Ela é muito alta, em cima de uma serra, também próximo a Juazeiro. Lugar difícil de pregar o evangelho, as pessoas não ouvem o evangelho. Um som como este daqui, rapidamente os vizinhos botam um som, arrumam um balbúrdia na rua para atrapalhar e não ouvir o evangelho. Mas aqui todo mundo para ouvir o evangelho. Muitos que estão por aí estão afastados, desviados. O Canaã é uma bênção para o evangelho. As pessoas escutam e ouvem o evangelho. Aleluia. E é tão bom isso, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O homem tem que ouvir o que Deus fala, e isso provoca fé, e a fé ela traz o novo nascimento. Só não é salvo porque não quer, mas Jesus Cristo deu a oportunidade. Então é preciso ouvir a palavra de Deus, é preciso fé para experimentar o novo nascimento, e a palavra de Deus, ela é a semente que provoca este novo nascimento. Para o homem nascer de novo, ele precisa passar por esse processo da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, não nos prolongaremos mais, para não cansá-los. Só tenho a agradecer os irmãos nesta noite, a família do irmão Laércio, que está cedendo espaço para os trabalhos aqui no bairro Nova Esperança. Creio que futuramente, com certeza, nós teremos um ponto de uma congregação nesse bairro novamente. Aqui foi que começou os trabalhos da SEADEMA, no bairro Nova Esperança. Mas com certeza Deus tem projetos, Deus é quem age